decisão do presidente Lula de não decretar a garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro tornou-se um dos temas mais controversos da política nacional em outubro de 2025, especialmente após a operação policial mais letal da história do Estado, que resultou em mais de 120 mortes nos complexos da Penha e do Alemão. O episódio expôs não apenas as divergências entre os governos federal e estadual sobre segurança pública, mas também revelou as diferentes visões estratégicas para enfrentar o crime organizado no país. O instrumento da GLO permite que as Forças Armadas atuem com poder de polícia, realizando patrulhas, revistas, prisões em flagrante e outras ações típicas das forças de segurança. Durante sua vigência, militares passam a ter autoridade para atuar diretamente nas ruas, com equipamentos pesados e táticas de combate. No entanto, a medida precisa ser formalmente solicitada pelo governador do estado, por outros poderes constitucionais ou pode ser decretada de ofício pelo presidente, em situações excepcionais. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou publicamente que o governo federal negou 3 pedidos de ajuda das Forças Armadas para operações policiais no estado. Segundo Castro, as solicitações incluíam o empréstimo de veículos blindados da Marinha para atuação em áreas de risco dominadas pelo tráfico. O governador alegou que a resposta federal foi sempre a mesma. Seria necessária a decretação de GLO para o uso desses equipamentos, pois os servidores que operam os blindados são federais. Como Lula se posicionou publicamente contra a medida, os pedidos não foram atendidos. A contradição, entretanto, surge quando se verifica que Castro admitiu não ter feito um pedido formal de GLO ao presidente. Em entrevista, o governador justificou que não insistiu na solicitação porque já sabia antecipadamente que o governo federal não concordaria com o decreto. Essa postura gerou críticas, já que sem o pedido oficial, o governo federal não tem a obrigação legal de intervir. O próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esclareceu que a GLO precisa ser requerida pelo governador e não é uma ação espontânea do governo federal. O posicionamento de Lula sobre a GLO tem raízes históricas e políticas profundas. Em fevereiro deste ano, o presidente declarou que não decretaria GLO porque a intervenção federal feita no Rio de Janeiro em 2018, durante o governo Temer, custou mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos e não resolveu praticamente nada. Para Lula, o uso das Forças Armadas em operações de segurança pública representa uma militarização que transforma as comunidades em campos de guerra, sem atacar as causas estruturais da violência. A avaliação de Lula e de seus principais ministros é que o uso da GLO poderia transformar o Rio em um cenário de confronto aberto, com tanques e soldados enfrentando criminosos em áreas densamente povoadas. Nos bastidores do Palácio do Planalto, interlocutores do presidente apontam que a medida não resolveria o problema da segurança e poderia gerar novos confrontos e mortes, ampliando ainda mais a crise. Além disso, há uma preocupação política evidente. O governo federal temeria assumir a responsabilidade direta por eventuais abusos cometidos pelas Forças Armadas durante as operações. O governo Lula também teme o desgaste político que a GLO poderia trazer. Assumir o protagonismo militar em operações de segurança pública significaria assumir também a responsabilidade por cada morte, cada excesso, cada equívoco que pudesse ocorrer durante as ações. Para um governo que se apresenta como progressista e defensor dos direitos humanos, essa é uma armadilha política perigosa. As imagens de dezenas de corpos sendo levados por moradores às ruas do Rio de Janeiro já geraram forte repercussão nacional e internacional. E o governo não quer ter seu nome diretamente associado a esse tipo de tragédia. Em resposta às críticas do governador Castro,
O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nota rebatendo a alegação de abandono do Estado. A pasta destacou que mantém a Força Nacional de Segurança Pública, atuando no Rio de Janeiro, desde outubro de 2023, com operação garantida, até dezembro de 2025, com possibilidade de renovação. Segundo o Ministério, todos os 11 pedidos de renovação da Força Nacional no território fluminense foram acatados prontamente. Os números apresentados pelo governo federal mostram um envolvimento significativo na segurança do Rio. Apenas em 2025, a Polícia Federal realizou 178 operações no estado, sendo 24 relacionadas ao tráfico de drogas e armas. Foram 210 prisões efetuadas, das quais 60 estão diretamente relacionadas a investigações sobre tráfico. No mesmo período, foram apreendidas 10 toneladas de drogas e 190 armas de fogo, incluindo 17 fuzis, além de cerca de 600 peças e acessórios capazes de montar cerca de 30 fuzis. O Ministério da Justiça também destacou a criação do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, em parceria com o governo do Rio, com foco na descapitalização das organizações criminosas. Até setembro de 2025, o comitê havia analisado 59 relatórios de inteligência financeira emitidos pelo COAF, envolvendo operações com mais de 65 bilhões de reais em valores suspeitos. Além disso, em fevereiro deste ano, o ministro Lewandowski atendeu a um pedido do Estado e ofereceu 10 vagas em presídios federais para alocar lideranças criminosas do Rio de Janeiro. A estratégia do governo federal, portanto, não é de omissão, mas de abordagem diferente. Em vez do protagonismo militar, Lula aposta no reforço da inteligência policial, na transferência de presos de alta periculosidade para presídios federais, no apoio técnico e logístico às forças locais e no combate ao financiamento do crime organizado. Essa visão privilegia ações de médio e longo prazo, focadas em desarticular as estruturas financeiras e logísticas das facções, em detrimento de operações militarizadas de impacto imediato, mas efeito duvidoso. A controvérsia ganhou nova dimensão quando Lula decretou GLO em Belém para a realização da COP30, a Conferência do Clima que será sediada na capital paraense. A oposição acusou o governo de usar 2 pesos e 2 medidas, priorizando um evento internacional, enquanto negava apoio ao Rio de Janeiro. O deputado federal Luciano Zucco, líder da oposição na Câmara, acusou Lula de agir com incoerência e desprezo pela vida e segurança do povo brasileiro, afirmando que quando o tema é a segurança cotidiana dos brasileiros, especialmente dos que vivem reféns do crime organizado, o governo se omite e faz política com o sangue da população. A defesa do governo é que a GLO em Belém tem caráter preventivo e foco na proteção de infraestrutura crítica, como usinas hidrelétricas, portos-aeroportos e estações de tratamento de água, além de garantir a segurança das autoridades internacionais que participarão do evento. Trata-se, segundo o Planalto, de uma situação completamente diferente de uma operação de combate ostensivo ao crime organizado em áreas urbanas densamente povoadas. O debate sobre a GLO no Rio de Janeiro também expõe tensões mais profundas sobre o papel das Forças Armadas na segurança pública brasileira. Desde a redemocratização, há uma constante discussão sobre os limites da atuação militar em questões de segurança interna. Especialistas alertam que o uso recorrente das Forças Armadas para tarefas policiais desvirtua sua função constitucional e pode levar à militarização da segurança pública, com consequências graves para os direitos civis e para a própria efetividade no combate ao crime. Há também o aspecto da ADPF das favelas, decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu restrições às operações policiais em comunidades, permitindo ações apenas em casos urgentes e com comunicação prévia ao Ministério Público. Castro criticou duramente essa decisão, chamando-a de maldita e alegando que ela limita a atuação policial. O governador também cobrou manifestações de entidades que, segundo ele, no passado violaram direitos constitucionais ao questionar operações policiais,
mas que agora permanecem em silêncio diante da violência. A mega operação que deflagrou toda essa crise política tinha como objetivo prender cerca de 100 lideranças do Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. O resultado foi devastador. Mais de 120 mortos, incluindo 4 policiais, e mais de 80 prisões. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro contabilizou que ao menos 132 pessoas perderam a vida, tornando-se a operação mais letal da história do Estado. As imagens de moradores carregando dezenas de corpos até a Praça São Lucas, na Penha, chocaram o país e geraram forte repercussão internacional. O ministro Lewandowski declarou que Lula ficou estarrecido com o número de mortos e surpreso com o fato de uma operação dessa envergadura ter sido desencadeada sem conhecimento do governo federal. O presidente determinou que uma comitiva composta pelo ministro da Justiça e pelo diretor-geral da Polícia Federal fosse ao Rio para se reunir com Castro e avaliar formas de apoio. Essa reação demonstra o desconforto do Planalto com a situação, mas também a distância que separa as duas esferas de governo. O impasse entre Lula e Castro representa, em última análise, um choque entre duas filosofias de segurança pública. De um lado, a visão estadual aposta em operações ostensivas, confronto direto e presença militar como forma de retomar territórios controlados pelo crime. De outro, a visão federal privilegia inteligência, desarticulação financeira das facções e ações coordenadas de longo prazo. Enquanto esse desacordo persistir, o Rio de Janeiro permanece no centro de uma disputa política que tem custos humanos altíssimos e soluções cada vez mais distantes.